O tema da mensagem de hoje é: seus dias serão contados. Acompanha comigo apenas um versículo, Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos para que alcancemos um coração sábio. Preste atenção, amado, que um casal que se ama, por muitas vezes, no começo de um relacionamento, eles se preocupam muito em colocar em dia aquilo que eles gostam, querem ou desejam fazer. Trazem os seus costumes, imagina, só Deus mesmo para colocar duas pessoas estranhas debaixo do mesmo teto, né? Esse é um grande Big Brother feito dos céus. E ainda tem que dar certo, né? Que para um ser campeão, o outro tem que ganhar junto. Porque não adianta um só vencer e o outro ficar para trás, porque passa a ser um só. Às vezes no primeiro e segundo ano, eles se preocupam tanto em brigar. Se preocupa tanto em falar: não, mas a minha mãe fazia assim, ela passava a minha camisa desse jeito. Não, mas a minha achava que era melhor pegar do varal, dar uma esticada assim, tudo bem. Mas a minha colocava comida no prato para mim, você tem que colocar. Não, mas na minha casa era cada um que se vira. Você está entendendo? São dois costumes diferentes. E passa um tempo brigando, chega lá na frente, eles amadurecem. Eles veem que aquilo lá é bobeira, são coisas que a gente passa, né? Mas às vezes, amado, tem casais que ficam 2, 3 anos, até alguns chegam a se separar. E depois que separa, passado um tempo, eles começam a analisar e dizer: eu era feliz e não sabia. Porque o amor supera todas as coisas. Nós devemos atravessar essas coisas. Se nós estamos procurando alguém perfeito, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque se alguém também procurar perfeito, não vai ser você a pessoa amada encontrada. Porque você também não é perfeito. Então por que eu tenho que olhar a perfeição do outro, quando na verdade eu não sou perfeito? E às vezes nós perdemos algumas coisas na vida. O casal poderia ter passeado, ter viajado enquanto não teve filhos, pôde, fazer tudo que talvez na sua adolescência e infância não teve como fazer, mas não, agora ele diz que é melhor brigar, é melhor confrontar, é melhor dizer: olha, vamos ver quem é que manda. Ô amada, é exatamente quando nós conhecemos ao Senhor, é um casamento eterno. Você fica comparando: ah, mas quando eu era do mundo eu não passava por isso. Eu vi uma frase esses dias e é verdade. Um jovem chegou e falou: pastor, quando eu era do mundo eu não sentia tantas dores que eu sinto hoje. O pastor respondeu: claro, você era um cadáver, morto não sente dor. Agora você está vivo. Aquilo que você vivia, as dores que você passava, a luta que você passava, era natural, porque aquilo era todo dia. Chega para um mendigo na rua e fala assim: olha, se você não se cuidar, você vai passar por escassez financeira. Mas isso ele já vive todo dia. Não é verdade? O que é diferente para ele é sair de lá. E às vezes nós queremos comparar. E eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus, amado, que por que nós passamos por isso. O que Deus faz nos momentos em que nós estamos nessa condição. Todos aqueles dias que nós nos rebelamos, sabe, contra Deus, todo aquele tempo que gastamos com o pecado, não tendo um coração para Deus, são dias e anos perdidos. No Salmo 90, versículo 12, nós lemos que quando aprendemos a contar os nossos dias, então alcançamos o coração sábio. Contar os dias no calendário é algo muito fácil, muito simples. Mas a forma de Deus contar é diferente da nossa, e você vai entender hoje como que Deus conta os seus dias. Talvez você, se eu perguntar quantos anos você tem, vai falar 20, outro 30, 50, 70. Mas diante de Deus, quantos anos você tem? Amém? Alguns dias, amados, são contados por eles, mas tem dias que o Senhor não conta. Os dias contados são apenas os aprovados por Ele, ou talvez aqueles que foram vividos diante dEle. Ponto 1. Deus não conta os dias de pecado. Repita comigo: Deus não conta os dias de pecado. No capítulo 4 de Gênesis, diz que os homens fizeram as suas invenções e obras, mas nada se diz
a respeito das suas idades. E você percebe que a Bíblia fala muito de idade. E tinha fulano tantos anos, viveu não sei quantos anos e morreu com tantos anos. Não era assim? Para Deus, eles nunca viveram. Por quê? Porque não havia vida diante de Deus. Portanto, amados, se não houver dias, não houver vida diante de Deus, não haverá dias a ser contados. Ao contrário disso, os homens do capítulo 5 vieram diante de Deus e por isso suas idades são mencionadas. Perceba que o capítulo 4, Deus não fala da idade deles. É como se para Deus eles não existissem. Por quê? Porque eles estavam andando por caminhos tortuosos. Deus não consegue enxergar o pecado na vida do homem, porque o pecado camufla o homem, esconde o homem. Deus não conta os dias e tempo em que ainda não o conhecíamos. Você acha que enquanto eu estava lá no candomblé fazendo tudo que eu fazia, Deus contava essa época da minha vida? Eram épocas que foram apagadas. Diante de Deus eu não posso usar isso como base, sabe? Antes de nascermos de novo, os nossos dias não são conhecidos. É por isso que a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Por que nascer? Porque o tempo que você estava até ali, você estava morto. Deus não contou esses dias. Adianta uma pessoa viver uma vida inteira, no último dia da sua vida, ela aceita Jesus. É válido porque ela vai para o céu. Mas todo aquele tempo que ela serviu aos deuses, ao diabo, ao pecado, ao mundo, à carne, para Deus não valeu nada. Ele nasceu naquele dia. Então ele não tem obras diante de Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: você está entendendo? Em Êxodo capítulo 12, versículo 2, Deus estabeleceu o mês da Páscoa. Preste atenção que lá em Êxodo 12, Ele estabeleceu o mês da Páscoa como o primeiro mês do ano. Vocês lembram como que era a Páscoa lá de Êxodo? Qual foi a Páscoa do Êxodo? Não foi quando Moisés, o Senhor falou para Moisés para eles matarem um animal, um cordeiro, colocar o sangue no umbral da porta, porque naquele dia passaria o anjo e mataria e morreria todo o primogênito, desde os homens aos animais. E aquele que tivesse a marca do sangue, realmente teria livramento. Ali nasceu a Páscoa, a libertação do povo. Então aquele povo ficaram 400 anos cativo no Egito. Esses 400 anos não foram contados. Sabe por quê? Porque mesmo eles buscando ao Senhor, a maioria deles ainda estava acostumado com o mundo que era o Egito. O dia da nossa salvação, amado, é o primeiro dia de nossas vidas para Deus. Segundo, Deus não conta o tempo em que não o servimos. O tempo que você não servia ao Senhor, esse tempo não é contado. Triste isso, né? Mas a partir do dia em que Israel saiu do Egito até o começo da edificação do templo lá de Salomão, passaram-se 480 anos. Preste atenção, olha essa conta. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão então, no 4º ano, ele começou a fazer o grande templo de Salomão. 480 anos depois que saíram do Egito. Todavia, em Atos capítulo 13, quando Paulo estava pregando na sinagoga em Antioquia, ele nos dá uma conta bem diferente. Em Atos 13, Paulo diz que se passaram pelo menos 573 anos. Ué, mas não era 480? Desde o povo saída do Egito até a construção do templo. Olha o que diz Atos 13, 18. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. A descrição, amado, de Paulo é bem clara. Ele diz que foram, olha no quadro, 40 anos, pode colocar no quadro, 40 anos de deserto, 450 anos até Samuel, mais 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, 3 anos até começar a construção do templo por Salomão, e a soma desses anos são 573 anos. Mas lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz que a soma é 480. Preste atenção neste número. Diz que é 573 anos. Mas Reis, o livro dos Reis, diz que foram
480 anos. 1 Reis capítulo 6, versículo 1, olha o que está escrito. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Nós vimos que era 573 anos, porém Reis diz que é 480. Então aqui há uma diferença de 93 anos entre as duas contagens. Alguém está errado? Não. Eu vou mostrar para você que esta parte é a parte mais interessante que nós devemos entender. Como podemos explicar então essa diferença? Se Paulo faz uma contagem estritamente histórica, mas o fato histórico é que se passaram 573 anos. Esta era a história. 573 anos, mas a narração de 1 Reis mostra a maneira de como Deus enxerga o tempo, de como Deus conta o tempo e como Deus vê a história. Em Atos, amado, Paulo coloca a perspectiva humana, mas em Reis nós temos a perspectiva divina, o que Deus tem enxergado. Não é aquilo que nós enxergamos ou contamos ou fazemos a nossa soma. Por que Deus deixou então de contar 93 anos? É simples. A resposta a essa pergunta tem poder para mudar a nossa vida. Preste atenção. Por que Deus deixou de contar alguns anos da minha e da tua vida? Simples. A diferença de 93 anos pode ser encontrada no livro de Juízes, onde no tempo dos juízes nós temos o relato de que 5 ocasiões em que o povo de Israel deixou ou se desviou do Senhor, eles começaram a adorar ídolos. Preste atenção. 5 razões. Eles começaram a adorar ídolos. Conheciam o Senhor e por causa disso eles caíram debaixo de opressão. Coloca no quadro. Foram 8 anos que eles serviram a Cusã Risataim, que está lá em Juízes 3:8. Mais 18 anos eles serviram a Eglon, que está em Juízes 3:14. Era um modismo, sabe o modismo? Ah não, agora é moda, todo mundo agora está servindo a este Deus. Aí todo mundo começou a se converter a este Deus. Depois mais 18 anos a Eglon, 20 anos serviram a Jabim, 7 anos serviram aos midianitas. E mais 40 anos serviram aos filisteus. A soma total desses anos dá exatamente 93 anos. Só fazer a conta, deixa aí no quadro. 93 anos. 93 anos que Deus não contou. A história diz 573, mas no livro de Reis, que é a revelação do Senhor, diz que foram 480. Por que essa diferença de 93? Está aqui. O tempo que eles serviram, foram rebeldes, serviram a carne, serviram o prazer do mundo. Deus não contou 93 anos da vida deles que foram apagados. Sabe, irmãos? São 93 anos que Deus não são computados na data da construção do templo. Todos aqueles dias, sabe, que nós nos rebelamos contra Deus, todo aquele tempo que gastamos tempo com o pecado, não tendo o coração, sabe, voltado para o Senhor, para Deus, são dias e anos perdidos. Então preste atenção, amado. Aquele momento que você acha que você não está afim, que você pode pecar e depois você pede perdão, a cada dia é somado. E esses dias não são computados. Tem gente que diz, eu tenho X anos em ministério, mas diante de Deus, daquele dia talvez ele vai ter 1 ano apenas. Ele teve 20 para fazer alguma coisa, mas ele se preocupou em fazer qualquer outra coisa para o mundo, para o pecado. Sabe, Deus é misericordioso, estou na graça, e na graça se eu pedir perdão, Deus me perdoa, fato. Mas enquanto você estiver lá, cheio de lama, não adianta você querer subir na cama, porque ninguém vai deixar. A cama que representa o tempo de descanso. Às vezes nós queremos que Deus nos dá o conforto. Deus dá conforto para quem é príncipe. Deus dá conforto para aqueles que realmente fazem a tua vontade. Sabe, irmão? Se chegar alguém com fome na tua casa, você até vai ajudar o mendigo, mas você não vai tirar da boca do teu filho para dar para ninguém, porque a prioridade é para filho. Você está entendendo? Quando nós achamos que devemos andar com as nossas próprias pernas, que devemos fazer a nossa vontade, porque eu acho que tem que ser assim, eu não estou afim de fazer aquilo que Deus quer, é simples, Deus te respeita. Ele disse, isso mesmo, filho, você quer ir, pode ir. Fazer o quê? Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Ele disse para o pai, me dá a parte da minha herança, porque eu vou embora. O pai disse, não filho, não vai, mas eu quero ir. Isso prova-se que Deus dá o livre-arbítrio. Ele foi. E aconteceu o que depois? Ele não teve que voltar? Ele comia o melhor, depois foi comer comida de porcos. Isso é o que acontece com o desviado. Você fala, ufa, graças a Deus eu não estou desviado. Deixa eu te dizer uma coisa.
quando nós saímos do caminho de fazer a vontade do Senhor, e o único chamado que nós temos é de ganhar almas. Quando nós não fazemos, nós estamos desviando o caminho. Amém? Às vezes você diz assim: mas Deus pode mandar outro. Deixa eu te dizer uma coisa: quem te colocou no banco do motorista do seu carro foi o Senhor. Não adianta você estar dirigindo e quer que outro conduza, é você que é o responsável. Quem está do lado pode fazer barulho, pode brigar, pode fazer o que for. Você é o responsável. Se você achar que não está bom, coloca o pé no freio, para o carro, manda todo mundo descer. Mas a responsabilidade, a habilitação, é você que tem. Às vezes nós queremos culpar pessoas, dizendo: não, mas por causa do A, do B e do C eu não fiz. Olha aqui, ó, Deus está contando. Que interessante esse relógio. Que uma parte dele, sabe, é branco. É o tempo que às vezes nós perdemos fazendo coisas que não deveria, achando que Deus está contigo e não está, meu irmão. Se durante um ano são 12 ceias, de uma ceia para outra você andou de qualquer jeito, você ficou faltando, sabe, o tempo de se organizar diante de Deus. Ponto 3, Deus não conta o tempo que lhe resistimos. O tempo de jornada, sabe, que Israel tinha para passar o deserto, levou 40 anos. Existe muito desperdício de dias em nossa vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: tempo resistido, tempo de rebeldia, é tempo perdido. No terceiro mês da saída do Egito, eles vieram até o Monte Sinai, o deserto do Sinai, perdão. Era uma jornada, amados, apenas de 11 dias. 11 dias, sabe, se dá desde Horebe até a montanha de Seir, que era Cades Barnea, que era a cidade. 11 dias, isso está em Deuteronômio 1:2. Mas Israel gastou 2 anos do Egito até Cades Barnea, conforme registrado em Êxodo 12 e Números 13. Era para ser 11 dias e eles ficaram 2 anos. Por quê? Porque eles ficavam reclamando, murmurando, xingando, falando: eu tenho que fazer o quê? Moisés está aí, né? Senão o fogo cai. Eu estou aqui porque tem hora que eu fico pensando: eu devia ter ficado lá no Egito mesmo, sabe, devia ter ficado no mundo mesmo, eu devia estar lá, porque o que adianta, eu estou aqui, eu estou contra a minha vontade. Deixa eu te dizer uma coisa: para de perder tempo. Deus te colocou como habilitado com um veículo, e você, além de matar pessoas, você vai se suicidar também. Você quis, Ele não te obrigou. Ele diz assim: eu quero salvar a tua alma, mas se você quer ficar perdido, tenha certeza que você vai levar a tua família junto, porque todos estão no mesmo carro. Moisés, coitado, quantas vezes a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra? Tinha que ser, porque para aguentar aquele povo não era fácil. Um povo que murmurava, que xingava, que reclamava, nada estava bom. Tinha que estar explicando para eles por que Deus fez isso ou por que Deus fez aquilo. Chegou num certo lugar onde tinha água, amado, eles estavam morrendo de sede. E aí chegam lá, começam a glorificar: ai, glória a Deus, Deus mandou a água. Quando foi experimentar a água era o quê? Amarga. Olharam para Moisés e falaram: não tinha outra água não? Deus quer nos matar desse jeito? Quantas vezes o Senhor te abençoa, daqui a pouco você está murmurando. E aí vem o amigo do mundo, vem os familiares do mundo, e começa a te chamar para felicidades que não são felicidades, que quando você estava lá você nunca foi feliz, e agora isso parece a melhor coisa. Aí você fala: não dá, fazer o quê? Eu tenho que ir para a igreja. O pastor colocou 21 dias de jejum, não sei para que eu tenho que jejuar. Meu irmão, não faça nada obrigado, porque o que você fizer obrigado é desperdício. Na ocasião, amado, por não ter crido em Deus, eles não entraram na terra de Canaã. Eles ficaram andando em círculo. Eles não enxergavam. Quem já teve a experiência de ir a algum parque de diversão e entrar numa sala chamada labirinto? Você vai entrando e você vai vendo você em todos os lados, mas você fala: mas onde é a saída? Ela está muito, muito próxima. Quando você entra naquele foco, eu tenho que sair do outro lado, como se fosse uma corrida, você se perde. Mas quando você entra e diz assim: eu vou começar a prestar atenção, sem pressa, sem medo, você consegue enxergar. O nosso problema é que nós queremos as coisas para ontem. Existem coisas que precisam ser um labirinto, sim. Faz parte da vida. Esse é o processo da vida. Mas eles ficaram caminhando por mais 38 anos
até que entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles só murmuravam. O pior pecado deles era se levantar contra a liderança. Saiba de uma coisa, quando você se levanta contra o teu líder, contra alguém que é autoridade sobre a tua vida, você está cometendo o mesmo pecado que Satanás. Porque o pecado de Satanás foi rebeldia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes nós falamos, não, eu sou assim, eu penso assim, tem que ser do jeito que eu quero. Então continue em círculo. O que você tinha para alcançar em 11 dias, talvez vai demorar 38 anos. E Deus não tem pressa, sabe por quê? Porque Ele é eterno. Você é que tem o seu tempo limitado. E enquanto você está andando em círculo, as coisas estão ali. Tem gente que trabalha, corre, faz. E fala, meu Deus, eu não consigo nada. Por quê? Para, estaciona, puxa o freio de mão e fala, o que eu estou fazendo errado? Simples. O Espírito Santo vai falar, faça isso. E se você fizer, você vai ver que rapidamente a resposta vem. Só que a gente culpa o diabo, culpa o irmão, culpa a igreja, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o patrão, culpa a namorada, culpa o marido, culpa os filhos, culpa o governo. Mas não consegue enxergar que a culpa é sua. Eita Deus, é hoje. Quando eles desviaram, amado, o que era apenas para levar 2 anos, gastaram 38 anos. Isso é muito triste, sabia? E a Bíblia ainda diz que do deserto, quem entrou na terra prometida foram Josué e Caleb. Os outros morreram. Porque Deus, Ele vai esperando, mas até quando? O cara entrou lá no deserto, começou com 70 anos de idade, que tinha os mais anciões. Se demorou 40 anos, ele teria teoricamente 110, não é? Só que durante esse tempo ele achou-se no direito de ficar falando junto com os outros. A Bíblia diz que muitos morreram e pereceram no deserto. Por que Deus permitiu isso, pastor? É o que eu falo de formação de caráter. Deus precisava arrancar o Egito de dentro deles. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você vir para a igreja com os mesmos costumes do mundo, porque você vai rodar 40 anos até que o Senhor tire o caráter do Egito de você. Porque o Egito não vai te levar para o céu. O Egito são aquelas coisinhas que a gente dá um jeitinho. Não, mas eu acho que Deus faz. O mundo aceitava isso, mas o Senhor não aceita. Ou Ele é sim, sim, não, não. O que fora disso é procedência maligna. Está entendendo? Às vezes nós queremos trazer para dentro da igreja todo o lixo do mundo. Quando aquele povo ficou diante, sabe, de um tempo em que eles comiam maná, amado, eles ficaram reclamando, com saudade de cebola e pepino. Isso é coisa de sentir saudade? Ah, lá no Egito tinha melão, tinha pepino, tinha cebola. E nós aqui comendo maná. Sabe o que era maná? Maná era o pão do céu. Aquilo que eles comiam, o que eles tinham vontade de comer, o maná se transformava. Olha que coisa boa, você não precisa fazer despesa. Todo dia Deus mandava a providência. E você simplesmente só tinha o trabalho de ir lá buscar, colocar dentro do seu armário, dentro da sua despensa. E você dizer, hoje eu vou comer lasanha. Você comia maná, era o mesmo gosto de lasanha. Hoje eu quero comer picanha. Quantas vezes você quer comer picanha e só tem miojo? Deus nos dá o maná e a gente acha ruim. Tudo eles achavam ruim. Por quê? Porque eles estavam gastando tempo. Não gaste tempo, não perca seu tempo, porque os seus dias são contados. Deuteronômio 1:2 diz que o Monte Horebe até Cades Barneia era uma jornada aproximadamente de 11 dias. No entanto, eles andaram por 38 anos. Para uma jornada de 11 dias, foram gastos 38 anos. Feche os teus olhos. Escuta o que eu vou te dizer. Eu não sei em que área da tua vida, mas tem área da tua vida que você está rodando em círculo. Está rodando, ai, não sei, eu luto, eu faço, não acontece, é tão difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, não é nada difícil. Porque Jesus disse que nós não precisaríamos fazer nada, simplesmente descansar nele, porque Ele é quem faz. Se preocupe em fazer a vontade dEle, porque a sua, Ele sabe o que você quer. Essa experiência, amado, de muitos cristãos, alguns poderiam ser resolvidas talvez em 3 ou 5 dias.
mas pela rebeldia demoraram 3 a 5 anos. Olhe para cá. O ponto 4 diz assim: Deus não conta os anos vividos na carne. Vamos ler todos juntos? Deus, mais uma vez, Deus, eita mistério, vai ser carne moída. Olha o que Deus fez. Depois que Abraão, amado, resolveu gerar um filho com a escrava Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Ismael simboliza a carne. Olha o que está escrito em Gênesis 16:15. Preste atenção que eu deixei grifado 86 e você vai entender o porquê. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Sabe, irmãos, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse assim, Gênesis 17:1: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Entretanto, o que Abraão perderam não foram apenas dias, por mais algo que aconteceu no capítulo 16. No capítulo 15 a Bíblia diz assim, que em Gênesis capítulo 15 diz assim, Deus fizera a Abraão a promessa de lhe dar um filho, não foi? No capítulo 15. No capítulo 16, ele aceitou a sugestão da esposa. Qual era a sugestão da esposa? Era boa a intenção dela? Era. Mas ela diz assim, Abraão, eu já estou velha, sou estéril, você também já é velho, então faz o seguinte, enquanto você está, conseguindo fazer alguma coisa, o que você faz? Eu vou lhe ajudar, eu vou ajudar Deus a atingir o objetivo dele. Toma aqui a escrava, ela é como uma filha, ela é como alguém da família, vai, gera um filho nela. Por quê? Porque ela queria, pela força, gerar esse filho, o filho da carne, e não foi dado por Deus. Amém? Por esta razão, no fim do capítulo 16, foi registrado que Abraão tinha 86 anos, e curiosamente, no primeiro versículo do capítulo 17, diz que Abraão tinha 99 anos, ou seja, uma diferença de quanto? 13 anos de silêncio. Deus disse para ele, olha, eu vou te dar um filho. Ele tinha 86 anos. O que a mulher faz? Não, fazer o seguinte, você já é velho, eu também, eu vou te dar uma ajudinha. Faz com a escrava, eu não me importo não. Não, amor, não ligo. O importante é que você seja feliz. Só que não foi isso que Deus falou. Aí claro, talvez ele já tinha olho na escrava. Ele juntou a fome com a vontade de comer. Literalmente. O que ele faz? Ele aceita a proposta. E olha que ele era o homem chamado de pai da fé. Não é mesmo, Deus? Vai ver que essa é a tua vontade. Deus está usando a minha esposa para gerar isso. Então, olha, é de Deus. Pior coisa, amado, é quando nós fazemos a vontade da carne. Porque nós achamos que Deus de alguma forma está demorando. Porque nós achamos que Deus simplesmente não ouviu. Mas Ele não precisava ouvir, foi Ele que disse. A palavra dele diz que Ele não volta atrás. Eles então tentaram dar uma ajuda. E nesses 13 anos não foi registrado nenhum acontecimento. Por quê? Porque não houve aparição de Deus. Nenhuma nova revelação em qualquer uma promessa não houve. Aqueles dias, amado, foram dias que Ismael crescia. Eu quero que você saiba, nunca esqueça disso. Dias que foram projetados na carne, Deus fica em silêncio. Tudo que fazemos segundo a nossa própria vontade é segundo a carne e não é válido para Deus e se perderá. Mas a Bíblia diz que na segunda vez em que apareceu Abraão, Deus contou a sua idade a partir de 99 anos. Ou seja, os 13 anos que se passaram nesse intervalo, Abraão viveu em vão.
Foram esquecidos por Deus, perdidos, não foram contabilizados. Os anos vividos na carne são anos que Deus não conta, que Deus não registra, que Deus não aceita. Nem mesmo o suposto fruto, que era o filho, Deus não contou. Amado, olha o que está escrito, que Deus disse que Isaac era o único filho de Abraão. Depois você lê lá em Gênesis 22, do 12 ao 16. A história diz que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Mas em Gênesis 22, a Bíblia diz o quê? Que Abraão tinha um filho, porque o tempo que ele fez obras da carne não foram contadas. Está entendendo? Por que que Deus está em silêncio comigo, pastor? Eu oro e Deus não responde, porque você está fazendo obras da carne. Faça a obra do Espírito, para de perder tempo. O que é a obra do Espírito? É a vontade de Deus. 5, já estou terminando. Os exemplos dos trabalhadores da vinha. Mateus 21 diz assim: pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Amém? Em Mateus 20, do 1 ao 16, o Senhor nos conta a parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, aqueles que trabalham apenas 1 hora receberam o mesmo que aqueles que trabalharam 8 horas. Isso mostra que tudo que fazemos, sabe, para o Senhor, tem o poder de multiplicar os nossos dias, as nossas horas. Aquele que trabalhou já no finalzinho, 1 hora só, mas trabalhou, essas horas foram multiplicadas e eles ganharam referente a 8 horas. Não há algo muito sério também nesta palavra, amado? Sabe o que é de sério nesta palavra? É que nela o Senhor saiu várias vezes para procurar trabalhadores. As pessoas estavam precisando. A seara era grande, mas eles não queriam. Deus teve que sair muitas vezes para procurar trabalhadores. Olha o que diz Mateus 20, versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Às vezes as pessoas ficam assim: mas ninguém mandou, pastor. Ninguém pediu, por isso que eu estou aqui esperando a bênção do céu cair. Mas quando a pessoa entende que há um chamado e ele coloca em prática, se você ler o texto todo, você vai ver que depois os trabalhadores que começaram 8 horas da manhã, eles começam a reclamar: por que esse que entrou 5 horas da tarde vai ganhar a mesma coisa que eu? É fato, porque eles realmente, quando foram contratados, eles trabalharam. E quando nós trabalhamos, Deus multiplica o nosso tempo e o nosso ganho. Agora vocês estão desde as 8 horas da manhã até aqui só enchendo linguiça. Eu tive que ir lá para fora buscar mais pessoas, porque vocês não fazem nada. Olha como isso é complicado, irmãos. A igreja do Senhor é chamada por muitos. Em todos os países do mundo se tem o evangelho, mas poucos são os que trabalham. Hoje em dia, o evangelho de hoje, as pessoas estão vindo para a igreja atrás de iate, de Camaro, de ter uma vida próspera. A prosperidade vem conforme o trabalho. O cara que não trabalha, ele tem como ter salário no final do mês? Não. Deus vai abençoar, Deus pode te dar o melhor da terra, o melhor carro, a melhor casa, o melhor iate, o melhor navio, seja lá o que você quiser. Mas se você for um trabalhador da vinha, nós somos uma vinha. E o nosso objetivo é formar pessoas, levar para o encontro, levar para a célula, essas pessoas se tornarem líderes e ganhar almas, porque é isso que Deus quer. Quando eu digo: eu não tenho tempo de ir na célula, não dá porque eu tenho outro trabalho para fazer, eu chego mais tarde, eu tenho estudo, eu tenho uma criança, eu tenho um marido, a tia que é doente, presta atenção. O Senhor diz: amém, tudo bem, não fala mais nisso. Só que você vai ver outro prosperar, receber o salário que era para você estar. A pessoa que vai, chegou de última hora, essa pessoa batizou ontem. Hoje as coisas, ela vem aqui na frente. É muito fácil você ver um novo convertido contar tanto testemunho. Por quê? Será que Deus abençoa mais o novo convertido do que o velho? Não, porque o velho se acomodou.
Novo convertido, ele está com aquela força total. Ele diz assim: eu quero trabalhar. Hoje não tem culto, eu vou dar um jeito de fazer uma célula na minha casa, vou na casa do irmão, na casa do meu líder, e vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar. No outro dia a resposta vem: quanto mais você trabalha, mais você ganha. Deus conta o tempo que você está trabalhando para Ele, fazendo para Ele. Você passou a vida inteira fazendo para o mundo. O que o mundo te trouxe? Nada. Essa passagem nos diz que Deus tem uma esfera, um limite determinado de trabalho, que é a vinha. Amados, 20 anos que eu tenho de ministério. Vai para 21 anos. Nunca houve uma explosão tão grande na igreja como isso nós temos vivido nos últimos tempos. Por quê? Porque nós aprendemos uma esfera nova? Não. Simplesmente porque nós fomos para a vinha. Nós entendemos que devemos trabalhar. Que o foco da igreja não é picar cartão de domingo no culto. Que o foco da igreja não é, ficar, importante é que eu vou na igreja, o dia que eu não venho na igreja eu posso assistir um programa evangélico na televisão e eu estou fazendo a minha parte. Não. Fazer a nossa parte é quando nós fazemos: Senhor, eu não quero ficar ocioso, eu não quero ficar, como Jesus diz, vagabundando. Pessoas que não têm o que fazer, do lado de fora, dizendo: ninguém mandou, por isso que eu estou aqui. Você sabe qual é a sua vontade e você sabe qual é a vontade de Deus. Quando você fizer a vontade dele, Ele vai fazer a sua. Porque enquanto você tenta fazer a sua, você não consegue, mas Ele consegue. Enquanto você faz projeto, eles não se realizam. Mas quando você faz a vontade dele, os seus projetos vêm na tua mão. E você não entende como isso acontece. Todos que estão do lado de fora são ociosos. Ou seja, não importa o que você está fazendo lá, o simples fato de estar do lado de fora significa que você é ocioso. Para ele, todos que trabalham fora da vinha são desocupados. Eita Deus. Mistério, né? Aí você ainda está dizendo assim: não sei se eu vou para a célula. Mas o meu líder, não sei, ele não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. Preste atenção: o dia que você fizer, você faça do teu jeito. Cada um tem um perfil. Amém? Já pensou se todo mundo fosse chamado para ser coveiro? Não tinha engenheiro. Às vezes você acha que o coveiro é o mesmo pedreiro. Não é não, ele só sabe fazer cova. Ele mexe com cimento, ele mexe com tijolo, mas ele não tem condição de construir um edifício, porque isso é uma outra técnica. Talvez você nasceu para ser coveiro, talvez você nasceu para ser engenheiro, advogado, médico, seja lá o que for. Não importa, faça com excelência e não fique olhando para os outros e nem criticando ninguém. Porque olha, às vezes a pessoa fala: eu não gostaria de ser coveiro. Quem gostaria de ser coveiro aqui? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Mas já pensou se não existisse o coveiro? Acorda a Juliana aí, senão ela cai. Arrumar uma profissão de coveira para você. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender que o emprego que o Senhor nos chamou, a palavra que o Senhor direcionou a nós, dentro da vinha, dentro do trabalho do reino, nós devemos fazer. Pregar a palavra, é algo que Deus ordenou. Não que Ele queira que você desista do teu trabalho para fazer isso, não é a vontade de Deus. Mas desse modo, nós devemos ser consagrado ao Senhor. É imprescindível. Houve um homem em que o Senhor usou muito ele, para todas as coisas. A palavra diz que ele foi usado em vários aspectos. Existem outros, esse homem foi Elias. Existem outros que Deus usou para uma única função. Era um profeta chamado Jonas. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele tinha uma ordem só. O trabalho dele era até a cidade de Nínive e dizer para aquele povo se convertesse, se arrependesse, senão a cidade seria destruída. Ele fez tanta coisa, ele correu para cá, correu para lá, fugiu, entrou no navio, foi para uma outra cidade e disse assim: eu quero ver agora o que Deus vai fazer. Eu não estou lá, eu estou em outra cidade, ninguém está me vendo. O Senhor fez ele cair dentro da água, ser engolido por um peixe. E quando ele realmente dentro do peixe falou: Senhor, tá bom, eu quero fazer a sua vontade, o peixe já sabia para onde ia, porque esse peixe era inspirado por Deus. Ele abre a boca justamente para ele sair. Mas aonde estava? Na cidade de Nínive. Não adianta você correr de Deus, amado.
ele só tinha um chamado. Eu não sei qual é o teu chamado. Não sei que tanto você fala, Diogo. Presta atenção aqui. Tanto conversa, deixa para conversar depois. Preste atenção. Às vezes você tem uma única obra e você está retardando ela. Às vezes nós ficamos, desculpa a expressão que eu vou usar, às vezes nós somos como verdadeiros retardados. Porque o Senhor diz, vai aqui meu filho, aqui é mais fácil, você quer dar uma volta no mundo inteiro, se cansa, sendo que se você atravessasse essa ponte, chegaria onde você queria. Está entendendo? Às vezes Deus ele quer colocar para você o melhor da terra, porque Deus não chamou ninguém para ser escravo, Deus chamou para ser servo, e servo que a Bíblia diz, é aqueles que andam com Deus lado a lado, é amigo. Mas não, nós queremos fazer qualquer outra coisa, direcionar, e quando alguém está querendo andar, ainda vamos lá e atrapalhamos. Sabe? O Senhor diz, se você não sabe o que fazer, pelo menos se consagre a Ele, porque no tempo certo Ele vai te usar. Saiba que ao final da tua vida, não será considerado como aquele que não trabalhou para Ele, mas aquele que trabalhou. Se o dia da tua salvação é hoje, no tocante a conduzir pessoas para Deus, e você não moveu um dedo para isso, então, você é um desocupado. Deus me chamou para ganhar almas. E se eu achar que eu tenho que passear, viajar, comprar, vender, exportar, importar, e não faço o que eu fui chamado, eu sou um desocupado. Você foi chamado para varrer o chão da empresa. Esse é o teu trabalho. Deus mandou você limpar a máquina. Se você for limpar a máquina, você está fazendo algo que não é seu, que não será reconhecido e ainda será sido como rebelde. Só que tem gente que fala, não, eu vou deixar o chão aqui, porque chão é fácil, o chão limpa rapidinho. Eu vou lá limpar a máquina, porque o encarregado vai ver e falar, uau, ele sabe limpar a máquina também. Eu vou colocar ele num posto maior. Faça aquilo que lhe foi mandado. E faça com excelência, porque Deus te honrará por isso. Não queira usurpar aquilo que não é seu ainda, porque o dia que te colocar na máquina, você vai querer agora limpar o escritório. O dia que colocar o escritório, você vai querer lavar o carro do diretor, porque você não se conforma com isso. Você acha que aquilo é muito pouco para você, meu irmão? Faça aquilo que lhe foi lhe proposto, e Deus contará os seus dias como dias de trabalho, e Ele sabe honrar muito bem. Esse é o modo de Deus contar o tempo, pois todos os dias que vivemos para nós mesmos, os dias de cativeiros e pecado, Deus não contabiliza. Sexto e último, mas há uma promessa de restituição para você. Os anos podem ser roubados se cairmos no pecado. Os anos anteriores de ministério podem até ser perdidos. Eu quero te dizer uma coisa, um pastor foi pastor durante 10 anos, olha como isso é sério. Determinado tempo ele se desviou, foi para o mundo, ficou lá, sei lá quanto tempo no mundo, mais 10 anos no mundo. Um dia ele volta, aí ele diz assim, eu tenho X anos de ministério. Ele pode até ter, mas diante de Deus ele vai ter aquilo que ele vai fazer dali para frente, porque o passado lhe foi tirado. Você está entendendo como isso é sério? Adianta o empresário ser muito bem de vida, num determinado momento ele começou a cair na gandaia, perdeu tudo que tinha, e aí quando ele resolve colocar sua cabeça no lugar, volta para a tua família, começa a estabelecer, ele pode dizer que ele ainda é empresário? Não, ele perdeu. E tudo que ele fez, ele simplesmente jogou da janela. Diante de Deus não é contabilizado o tempo que você está paralisado. Provérbios 5:8 diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproxime da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Nossa, amado, Deus é muito radical então. Não, não é radical, Ele é correto. Sabe por quê, irmão? Imagine que você é uma pessoa direita diante do Senhor, e você começa a dar asas ao pecado. Aquilo que você fizer, ninguém vai lhe honrar. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Se você é cristão e anda com nóia, não desfazendo de ninguém, alguém vai olhar e falar, aqueles nóia que estão ali na frente, vai dizer, não, ali tem 5 nóia e um crente. Não. Você que anda com lugares de prostituição, você será prostituto tanto quanto.
Porque tem gente que tem esse negócio, mas não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. A ver não tem. Mas as pessoas vão concluir que é. Sim ou não? É diferente você estar lá com a Bíblia, as pessoas passam e falam, nossa, aquele irmão está lá pregando para os nós. É diferente do que você andar com eles fazendo, mas eu não fumo, eu não bebo. Tá bom, vou eu, pastor, ficar no boteco aqui. Tá todo mundo lá tomando cerveja. Eu não tô, tem vários copos, eu só tô no balcão falando de Jesus. Mas todo dia, no mesmo horário, vão olhar e falar, coitado, desviou. Tá lá no bar, enchendo a cara. E nem tô. Mas se eu quero falar de Jesus, esse não é o ambiente. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos ganhar a nossa família, só que em dias de festa nós fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Ouvimos as mesmas músicas, dançamos as mesmas danças, articulamos da mesma forma. Deus quer restituir os anos que foram consumidos pelo devorador. Joel 2,25 diz, restituirei-vos os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus quer te restaurar, te restituir. Às vezes você tem uma vida financeira derrotada, mas uma coisa que você não é dizimista. Não tem como Deus te abençoar em algo que você não faz. Deus só pode multiplicar a semente. Se você coloca a semente na terra, Ele vai multiplicar. Se você não põe, não tem multiplicação. E nem pode reclamar que o devorador entrou na tua vida. Ah, pastor, mas é tão pouco, eu achei que nem precisava. Então, tem gente que deve 1 milhão, tem gente que deve R$1. Ambos são dívidas. Depende da proporção que você tem. Amém? Deus não livra ninguém de responsabilidade. Responsabilidades são responsabilidade. Deus vai restituir os anos roubados. A maneira como Deus nos restitui os anos roubados é pela sua presença, é pela nossa obediência. Deus só pode restituir algo que foi roubado quando nós investimos tempo diante do Senhor. Então a sua luz tem o poder de restaurar, de restituir. É como se a presença de Deus fosse uma luz e que tem o poder de fazer a planta crescer muito melhor. Amém, irmãos? Pega uma planta, coloca na luz natural, e pega a mesma planta e coloca dentro de casa com um LED, que parece a luz natural e não é. Alimenta as duas da mesma forma, nos mesmos horários, no mesmo dia, com a mesma porção de água, e vê qual que desenvolve melhor. A luz natural é a luz de Deus. Às vezes nós queremos ser, sabe, pessoas muito mecânicas. Deus pode fazer com que um dia eu tenha o valor de 1000 anos. Nossos dias, amados, são multiplicados por 1000 de duas formas: através das nossas obras e através dos nossos discípulos. Preste atenção. Se você bem souber, você vai fazer discípulos e não membros. Se você bem souber, é melhor você ter filhos do que amigos. Porque amigo pode se tornar inimigo, e filho nunca vai deixar de ser filho. O Senhor te chamou para você produzir família, pessoas exatamente igual a você. Olha que responsabilidade. Aquilo que somos iguais, nós não queremos para os nossos filhos, somente os nossos defeitos, não é verdade? E às vezes o pai e a mãe até se policia, dizendo, eu vou ter que me consertar nisso, porque senão meu filho vai fazer, sempre ele faz um tanto maior. Se você fuma cigarro, seu filho vai fumar maconha. Se você bebe uma cervejinha em casa, ele vai beber uísque. Se você de vez em quando furta alguma coisa, ele será bandido. Porque ele sempre será muito maior do que você é. Se você for um pedreiro, ele vai se tornar um engenheiro. Que assim são os nossos filhos. Então nós devemos policiar, porque a Bíblia diz que quando nós formamos discípulos, nós formamos pessoas igual a nós, ou melhores do que nós. O Salmo 84:10 diz assim: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, e permanecer nas tendas da perversidade. Segundo Pedro 3:8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que quando aquela mulher colocou, adúltera, o perfume sobre Jesus, ele disse que aquele trabalho que ela fez, aquela obra, seria lembrado por todo o tempo, enquanto se pregasse o Evangelho. Ela só fez um ato. Ela o adorou
Pegou um unguento que custava 300 denários. 300 denários era o salário de um ano inteiro. E ela ofertou ao Senhor. E ela chorava, as suas lágrimas banhavam os seus pés. E com seus cabelos ela secava os seus pés. Enquanto muitos estavam ali, dizendo que servia a Deus, que eram os fariseus, dizendo, será que ele não sabe que ela é prostituta? Olha que coisa feia que ela está fazendo. Ao invés de ela pegar esse perfume e vender e dar para os pobres, não, ela foi ungir Jesus. Para que isso? Para que esse desperdício? E Jesus disse, vocês estão há tanto tempo comigo, nunca fez nada disso. Nunca deu uma oferta do teu coração. Ela entregou o seu melhor, com os seus pés, com as suas lágrimas, banhe os meus pés. Sabe o que diz, amado? Naquela época tinha-se um costume de quando a pessoa chegava na casa de outro, porque era uma terra que tinha, era um lugar que tinha muita areia, e eles andavam de tipo uma sandália, uma alparcas. A Bíblia diz que era normal quando a pessoa chegava na casa de outro. Hoje nós oferecemos um cafezinho, não é? Um chá, um suco, depende do costume, né? Mas eles ofereciam uma bacia com água, para a pessoa sentar e alguém vir e lavava os seus pés. Isso era uma cortesia. E Jesus fala, vocês estão tanto tempo comigo, eu cheguei na sua casa, você não me banhou os pés, você não me cumprimentou com um beijo. Agora ela chega porque ela é prostituta, só que ela me ungiu, que era um costume da época, banhou os meus pés com as suas lágrimas, e com o seu cabelo, ela nem usou uma toalha, ela usou o seu próprio cabelo para enxugar os meus pés. Quem é que fez mais? Vocês ou ela? Às vezes nós ficamos, sabe, como fariseu, questionando. Ah, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver, eu acho que isso aqui é coisa demais. Como tem pessoas que falam da Universal, da Mundial, de qualquer lugar, amado, para de falar dos outros. Deixa eles fazerem o que eles têm que fazer. O tempo de eu ficar questionando é o tempo que eu falar, Senhor, eu quero fazer algo. Se eles estão fazendo toda a obra deles, como a nossa, vai ser um dia questionada por Deus. Então faça por excelência e para de criticar alguém, porque o seu tempo está sendo contado, sabe? Os dias dela, amado, foram multiplicados mesmo depois da sua morte. A Bíblia diz que os nossos dias se multiplicam na vida dos nossos discípulos. Os nossos dias se perpetuam quando somos lembrados das obras que são feitas. Você será lembrado daquilo que você tem feito. Você morou 10 anos num lugar, o vizinho da tua frente morou mais 10 anos junto com você, na mesma época, e ambos saíram na mesma época. Um era uma bênção, não incomodava ninguém. O outro vivia fazendo barraco na rua. Pode ter certeza que o resto da vizinhança vai lembrar dos dois. Aquele vizinho era uma bênção, você não ouvia barulho, pessoal educado. Ah, mas aquele outro, meu Deus, cada dia sai até faca lá. Vai passar 10 anos e as pessoas vão lembrar daqueles feitos. Então o que você tem feito? Se os homens reparam isso, imagina Deus. Seus dias serão contados. Então não perca tempo em fazer coisas da sua carne. Não perca tempo em fazer coisas que não agradam ao Senhor. Perca o tempo de estar, sabe, fazendo aquilo que Deus quer. Ah, a igreja, sabe, programou de fazer 21 dias, como nós fazemos todo semestre. Primeiro nós fizemos em março e agora fizemos em setembro. 21 dias de jejum, o jejum do semestre. Temos o propósito. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, será recompensado por isso. Não por mim, mas o Senhor te recompensa. Amém, irmãos? Agora tem gente que perde dias e horas se preocupando com qualquer coisa. Tem crente que quando você vai cobrá-lo da presença do Senhor, tem crente que acha ruim, irmãos. Ah, mas ninguém manda em mim, eu vou na igreja o dia que eu quero, vou na célula o dia que eu quero. Só que o seu patrão não é aquele que está te cobrando, mas é o Senhor. Aquela pessoa é apenas um vaso usando. O encarregado não é o seu patrão, mas ele é o vaso do dono da empresa, dizendo, enquanto há tempo, se posiciona, porque se você continuar desse jeito, você será mandado embora. E ficará tanto quanto os outros desempregados. Quantas pessoas estão, sabe, fugindo da presença de Deus. Abraão ficou 13 anos sem falar com o Senhor, ou melhor, sem Deus falar com ele. Por quê? Porque ele simplesmente resolveu fazer a vontade da sua carne. Vou dar um jeitinho. Aguarda, está demorando, não importa. Se Deus resolver demorar 5 anos para te entregar a vitória, saiba que esses 5 anos Ele vai te acrescentar em mais 5 anos de vida. Você não vai perder nada com isso. Saiba que o Senhor te chamou para nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente tem que aprender tudo de novo, ou não. Uma pessoa nasce falando inglês, sendo um diplomata, já sabe andar de bicicleta, de moto, dar grau e tudo.
Não, você não tem que aprender tudo de novo. Uma pessoa que sofreu uma deficiência física, começa a fazer fisioterapia, ele já tem 30, 40 anos, ele vai ter que aprender a andar de novo. Sim ou não? Você nasceu de novo. Esquece os anos que você viveu. Viva agora para aqui. Mas eu era assim, era. Agora você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser. Senão você simplesmente se emocionou e os seus anos estão parados. Feche os seus olhos. Faça uma análise da tua vida. Vê que área da tua vida que você foi paralisado.